Cuidado para que você não vá para um lugar e que de repente você acabe se arrependendo daquele trato inicial que você fez. Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Renata Paraguaçu e tô aqui de novo hoje para falar com você que está começando a engrenar na carreira da odontologia ou que está pensando em fazer odontologia, para falar um pouco como eu vejo a odontologia nos dias de hoje. Quando eu decidi ser dentista, a visão que a gente tinha do futuro do nosso negócio, do nosso trabalho, era simplesmente fazer a faculdade e trabalhar como a gente ia naqueles consultórios de odontologia. Eu, enquanto paciente, via aqueles consultórios e eu imaginava que era aquilo ali. Você, então, se formava dentista, ia ter o seu consultório, ia ter a sua secretária e viver aquela vida que você mesmo vai regendo essa sua rotina. Só que, quando eu me formei, já estava acontecendo uma mudança na odontologia. A gente, na verdade, aqui no Brasil, a gente vem sofrendo uma mudança nesse mercado de odontologia já faz um tempo. A gente, obviamente, foi tendo um aumento do número de faculdades de odontologia, um aumento bastante expressivo da quantidade de profissionais sendo colocados no mercado. E aquilo que antes tinha alguns consultórios, a gente hoje passou a ter muito consultório. E muito consultório concentrado nos grandes centros. Então, assim, essa questão de você sair da faculdade e montar o seu consultório, depois de um tempo passou a ser um pouco mais complexo, porque a gente já tinha vários consultórios montados no mesmo ponto, no mesmo local. Passou-se a pensar não sair da faculdade e montar direto um consultório. Primeiro, a gente começou a trabalhar para os consultórios já existentes. Até porque montar um consultório, e a gente vai falar isso no próximo vídeo, é um passo que precisa ser bem elaborado. É um plano de negócio. Você tem que elaborar essa construção do consultório de uma forma muito regrada e realista. Então, quando eu me formei, eu obviamente pensei que eu ia me formar e ia montar o consultório. Comprei uma cadeira odontológica e achava que era isso. Naquela época até era mais ou menos isso. Alugava uma sala, montava o consultório. Só que não é só uma cadeira, né? Então são vários equipamentos. Então eu comecei a trabalhar para outras clínicas. E naquela época, no ano de 97, 98, estava começando a ter um boom de popularização de clínicas odontológicas. Então, já aquela figura do dentista, que antigamente quando eu ia ao dentista e quando eu era paciente, você falava assim, nossa, o dentista, aquele profissional, quando passava o doutor. E, infelizmente, conforme foi tendo uma massificação da nossa profissão, a gente foi tendo uma desvalorização no mercado. A palavra é essa, é triste, mas eu tenho que usar. Então, assim, como começou a pipocar muita clínica, até para quem estava começando, e abrir um consultório assim de cara, começou a se tornar um pouco mais complicado. Trabalhar para os outros, trabalhar na clínica de outras pessoas, é muitas vezes a solução que a gente encontra assim que a gente se forma. Só que aqui eu quero abrir um parênteses para você que está saindo da faculdade e vai buscar trabalhar na clínica de outra pessoa. Em primeiro lugar, assim como você está procurando, você está sendo procurado. Tente buscar um lugar que você tenha afinidade com a forma que eles vão lidar com a odontologia ali, para que você não acabe, muitas vezes, indo parar num consultório que exerça uma odontologia que não tem conexão com a sua. Em que sentido? E aí agora eu vou abrir um parênteses para a minha pessoa. Eu sempre achei que a odontologia é feita para tratar cada um de uma forma muito individual. E quando eu comecei a trabalhar em várias clínicas, uma coisa que me incomodou muito foi transformar a pessoa, o paciente, num número. Isso é uma coisa que você até pode trabalhar numa clínica de volume, mas não deixe se levar, usar aquele paciente de uma forma como ele é só mais um. Então eu busquei, mesmo trabalhando em clínicas de volume, cada paciente era um, sempre foi um para mim. E eu acho que isso é importante que você guarde com você, por mais que de repente esse mercado agora acabe te arrastando para uma outra realidade. Então, assim, é natural que ao se formar, a gente hoje em dia não saia para montar um consultório, a gente vai trabalhar para outras pessoas. E aí quando a gente vai trabalhar para outras pessoas,
raramente o dentista vai conseguir um emprego de carteira assinada. Na verdade, vocês vão acabar vendo por aí que é a prática, é o usual. O dentista, ele acaba conseguindo empregos, trabalhos como um freelancer, como um diarista. É meio pesado a gente falar isso para quem está investindo tanto dinheiro numa faculdade que não é uma faculdade barata, não só pela questão de quem está pagando uma mensalidade, mas pelas listas de material que são bem caras, mas a gente acaba num primeiro momento tendo que trabalhar dessa forma. Até tive a sorte na época de conseguir trabalhar numa clínica que é uma raridade, eu acho que até hoje, uma clínica que assinava a carteira do dentista. Eu sei que muitas vezes o recém-formado, aquele que está buscando o trabalho, ele vai achar que ele vai ganhar mais dinheiro e vai ganhar talvez até mais se ele ganhar por produção. Só que ele não tem nenhuma segurança. Eu passei muitos anos da minha vida sem programar férias. Você fica realmente numa situação de desamparo. Você se formou dentista, não vai ter condição de abrir o seu próprio consultório. Vai trabalhar numa outra clínica? Primeiramente, procure saber a filosofia dessa clínica de trabalho. Que proposta essa clínica tem para o público? Ela vai trabalhar com que tipo de material? Ela vai trabalhar com que tipo de marcação de agenda? É uma agenda de 15 em 15 minutos? Ou é uma agenda razoável que dá para você ter o tempo hábil para você poder colocar o paciente na cadeira, conversar, avaliar? O tipo de remuneração, como que vai funcionar? Isso tudo tem que ser acordado desde o início. Parece besteira o que eu tô falando, parece uma coisa meio óbvia, mas infelizmente eu acabo recebendo aqui, às vezes, profissionais recém-formados que vêm para trabalhar junto comigo, muitas vezes acometidos de uma inexperiência muito grande nesse aspecto. Cuidado para que você não vá para um lugar e que de repente você acabe se arrependendo daquele trato inicial que você fez. Eu posso falar que em alguns lugares que eu trabalhei lá no meu início de carreira, eu me arrependi do trato inicial. Foi bom para eu conseguir, talvez, visualizar mais casos, mas não necessariamente foi bom para o meu desenvolvimento profissional. Lutem pelo seu ofício. Mesmo que de repente você acabe tendo que ir para uma clínica onde a filosofia seja mais de volume, você pode ser agente transformador. Se você demonstrar que com aquele serviço mais personalizado, mais dedicado, a gente muda a realidade da gente, mostrando e praticando a odontologia, onde você vai fazer o paciente se sentir acolhido, você vai mostrar, de repente, para aquele corpo dono daquela clínica que aquela odontologia diferenciada, ela pode fazer diferença no negócio dele. Eu falo isso porque isso aconteceu comigo. Eu fui trabalhar numa clínica no início da minha carreira. Eu até quando eu deixei meu currículo lá, eu fiquei meio assustada, porque o visual não era muito legal. Quando eu vi as coisas que estavam sendo disponibilizadas para uso como dentista também, não achei muito legal. Mas eu precisava muito trabalhar. Então, assim, eu comecei a trabalhar nessa clínica, mas eu senti, e aí foi uma sorte, entre aspas, né? Porque assim, a pessoa também estava disposta. Então eu sei que quando eu saí desse lugar, quando eu deixei de trabalhar nessa clínica, essa clínica já era outra. Lute por aquilo que você acredita e não seja engolido pela forma com que as empresas hoje, infelizmente, estão fazendo com a odontologia. Quando eu me formei, essa questão de ter investidores na odontologia, mas hoje a gente vê muito clínicas odontológicas que são geridas simplesmente por pessoas que não são dentistas. Mas isso não vai ser um impeditivo de você, que está começando na profissão, exercer a sua odontologia de forma personalizada. Muito importante que você treine isso desde o início. Você vai ver que se você começar a praticar isso daí, você pode transformar a realidade da clínica, daquela clínica que você começou a trabalhar, e isso vai ajudar você a construir uma forma de se relacionar com o seu paciente que vai durar para a vida toda. Então, assim, não se deixe levar pela rotina que já está pré-estabelecida numa clínica. Procure ser sempre um agente transformador.